Por isso, o espírito e o tempo. Há uma série de expressões no nosso dia-a-dia que estão relacionadas com o quê? Que estão relacionadas com o tempo. Quantos de nós já não dissemos, oh meu Deus, mas como o tempo está a passar rápido? É uma coisa que nós dizemos, este ano parece que está a passar muito rápido, já estamos no final de agosto, não tarda, já é Natal novamente. O tempo parece que passa a correr, mas em relação ao tempo há uma série de expressões, até algumas que se contradizem às outras. Quantos nós não dissemos também já em alguma situação, eu não tenho tempo para nada, parece que o tempo não chega para tudo aquilo que eu quero fazer. Mas também já ouvimos dizer muitas vezes que o tempo é remédio para todos os males, ou seja, que à medida que o tempo passa, os nossos males parece que se vão diluindo. Também já ouvimos e é comum dizermos, tempo perdido não volta mais. A oportunidade passou e já não volta. Quantos de nós não utilizamos estas expressões ao longo da nossa vida? E muitas vezes também ouvimos dizer que é preciso o quê? Dar tempo ao tempo. Naquele sentido de que por vezes temos que esperar mais um pouco para que algo aconteça. E também que com tempo e esperança tudo se alcança, acabamos por conseguir alcançar os nossos objetivos. E esta, talvez das mais famosas no nosso dia-a-dia, que dizemos tantas vezes, o tempo cura. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, os nossos males vão realmente diminuindo. Mas também ouvimos dizer, especialmente na nossa sociedade bastante materialista, que tempo é dinheiro. E fazemos muitas coisas à volta de quê? À volta deste outro tema. E também ouvimos dizer que o tempo vale ouro. Ou seja, todas estas expressões que estão relacionadas com o tempo são expressões que nós usamos no dia-a-dia e que vamos encarando com diferentes significados em diferentes oportunidades da nossa vida. De facto, nós vivemos muito apressados e muitas vezes queixamos-nos que temos o quê? Temos um volume de coisas a fazer muito maior do que aquelas horas que nos parecem estar disponíveis para fazer tudo aquilo que nos propomos. Ora, o tempo está intimamente ligado a quê? À nossa vivência do dia-a-dia, ao nosso dia. E de facto, nós temos bastante pressa. Acabamos e hoje em dia, da forma que a sociedade está, na nossa atualidade, nós temos pressa, nós temos muita pressa de viver, nós temos pressa de ser felizes, de ficar bem na vida. Mas estamos sempre à espera de quê? Que chega, já é sexta-feira, amanhã é fim de semana, eu vou poder fazer uma série de coisas que durante a semana, com o trabalho, com a correria do dia-a-dia, eu não tenho tempo. Temos pressa também, em termos profissionais, de quê? De alcançar a promoção, o aumento de salário, por vezes até o reconhecimento por parte das chefias, dos colegas. De certa forma, todas estas pressas diárias acabam por estar relacionadas com o tempo e o tempo, de certa forma, confunde-nos. Porque ansiamos por uma coisa, mas depois esperamos por outra, e se esperamos e ela não ocorre como nós estamos a pensar, começamos a ficar estressados porque nunca mais acontece. E é nesse sentido que eu pus ali aquela frase, o tempo confunde-nos, porque tanto esperamos dele como depois não temos a paciência para esperar por ele, para que as coisas ocorram. É vulgar dizermos que uma hora de alegria parece que voa num minuto. É um instante. Mas um minuto de sofrimento pode nos parecer o quê? Durar uma existência inteira, uma vida inteira. Por isso, o tempo acaba por ser um conceito bastante ligado a nós,
mas que de certa forma eu pensei, enquanto estava a estudar este tema, o tempo é algo que temos dificuldade em definir, temos dificuldade em dizer o que é que ele é ao certo e o que é para nós. Por isso, toda esta minha abordagem, no fundo, vai ser a tentarmos descobrir, afinal, o que é o tempo e como é que podemos interpretar esse tempo. De Agostinho, no livro Confissões, há uma frase que eu gostei muito, que diz: se ninguém me pergunta, eu sei o que é o tempo. Se me perguntam e eu quero explicar, já não sei. E eu pensei, isto é exatamente o que me acontece a mim. Se me perguntarem o que é o tempo, eu digo, eu sei o que é o tempo. Mas se me pedirem para explicar o que é o tempo, se calhar já não sei, se calhar já me faltam termos, se calhar já me falta vocabulário, começo-me a baralhar. É assim, até eu própria passei por isso quando estava a planear e a estudar para esta palestra. Afinal, o que é o tempo? Porque nós achamos que sabemos o que é o tempo, mas depois, quando começamos a ver todas as envolvências, todas as implicações do tempo, afinal o tempo é muito mais do que aquilo que nós achamos saber. Também, Allan Kardec, na Gênese, e o livro que calhou hoje em sorteio, e que eu confesso, eu acho que é um manancial de informação, é um dos meus livros preferidos. Cada vez que eu leio descubro coisas novas, pormenores novos, em que nos diz Allan Kardec que o tempo é a sucessão das coisas, é ligada à eternidade da mesma maneira que essas coisas são ligadas ao infinito. E nesta parte, que eu vou falar mais à frente e mais detalhadamente, isto foram ditos do espírito de Galileu, que no fundo foi um físico e que para ele o tempo era uma coisa que é finita, perante os conhecimentos que ele tinha na altura, e que depois no mundo espiritual deu uma comunicação já com uma envolvência, uma definição de tempo completamente diferente. Ora, se formos ao dicionário, num dicionário, o que é que nos diz acerca do tempo? Diz-nos que o tempo é uma sucessão de quê? Séculos, anos, dias, horas, minutos e segundos, e que vai envolver as noções de quê? Presente, passado e futuro. Ou seja, é um meio contínuo no qual os acontecimentos sucedem-se em momentos que são quê? Irreversíveis, que não voltam atrás. Aconteceram. Esta é a definição que nós conseguimos encontrar para o tempo num dicionário, por exemplo, de língua portuguesa. No entanto, nós sabemos, em termos de o que a ciência interpreta de tempo, a ciência vai nos definir, e nós estamos no planeta Terra, nós sabemos que o planeta Terra tem dois tipos de movimentos. Um movimento à volta do Sol e um movimento em torno do seu eixo. Ora, esse movimento em torno do Sol demora exatamente o quê? Um ano. Logo, é a nossa definição de tempo. E que o movimento em torno do seu eixo demora o quê? Demora um dia, as 24 horas. Por isso foi essa a definição que nós adotámos para medir o tempo, quantificar o tempo. Nós usamos o calendário gregoriano, que realmente assenta nesta explicação e que considera que um ano terá o quê? Cerca de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos aproximadamente. Ora, e é por causa destas 5 horas, 48 minutos, 48 segundos que no nosso calendário normal acabamos de 4 em 4 anos por ter o quê? O ano bissexto. Pronto, e esta é a definição que normalmente nós usamos para o tempo. Em termos de sociedade, ou seja, as sociedades não encaram o tempo todo da mesma maneira.
Por exemplo, no mundo cristão, a referência que nós tomamos para o tempo acaba por ser o nascimento de Jesus. Se estivermos a falar no Islão, essa referência vai ser a partir do ano em que Maomé fugiu para Medina. Ou seja, os dois referenciais para organizar o tempo e quantificá-lo são diferentes consoante a sociedade. Mas ainda há mais pormenores, por exemplo, é vulgar nós ouvirmos falar no antes de Cristo ou depois de Cristo. Ou seja, ainda podemos falar do tempo com uma ordem e uma direção nesse tempo e podemos escolher determinados acontecimentos para quase que balizar uma época e outra época. Ou seja, o tempo na nossa sociedade é assim que nós o medimos, quantificamos, mas continuamos com a mesma dúvida, afinal, o que é o tempo? E fomos à ciência tentar perceber, então, o que é que a ciência nos vai dizer acerca do tempo. E há dois grandes momentos na concepção do espaço e do tempo, que é a teoria clássica e a teoria da relatividade. A teoria clássica associada a Galileu, a Newton, e a teoria da relatividade associada a Einstein e outros cientistas da época. Para a física clássica, concepção de Newton, o tempo era uma unidade linear, independente do espaço. Eu falava em espaço e falava em tempo. São duas coisas distintas. Física clássica permitia-nos até calcular o tempo a partir de uma equação muito simples, da equação da velocidade. E o tempo estaria sempre relacionado com o quê? Relacionado com a velocidade e o espaço percorrido, mas eram grandezas completamente quê? Independentes. No entanto, com o aparecimento da teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo e o espaço deixam de ser encarados isoladamente, formam uma unidade única, inclusivamente chamada uma unidade cósmica indissociável. Porquê? Porque vai-se associar o espaço ao componente da existência material e o tempo acaba por ser a sequência das transformações da matéria. Ou seja, tempo e espaço acabam por estar os dois completamente unidos num só. São indissociáveis, eu não posso falar de espaço sem falar de tempo. E são grandezas que acabam por ser derivadas da matéria e das transformações da matéria, estão associadas ao movimento, como já antes na física clássica, de certa forma, a velocidade estava associada ao movimento, e estão associadas a quê? A energia, porque tudo acaba por ser energia. Ou seja, com o aparecimento da teoria da relatividade, a geometria do nosso universo mudou por completo. Se na física clássica e no nosso dia-a-dia é aquela que nós recorremos, temos um mundo que é tridimensional, ou seja, com 3 dimensões. Uma dimensão, 2 dimensões e as 3 dimensões que nos dão a ideia de quê? De volume. Ou seja, este é o nosso dia-a-dia. O que nós vemos com quê? Com 3 dimensões. Os objetos têm volume. Eu vejo a 3 dimensões. É uma limitação da nossa própria orgânica, do nosso corpo, dos nossos olhos, da nossa mente. Eu vejo tridimensional. Einstein via mais além e então, com a teoria dele, passou-se a encarar o mundo como pelo menos existindo uma 4ª dimensão. Essa 4ª dimensão seria mesmo a unidade espaço-tempo. Ou seja, é muito difícil nós conseguirmos tentar perceber o que é a 4ª dimensão. Porquê? Porque somos limitados e vemos o quê? 3 dimensões. A 4ª dimensão é quase como se eu estivesse num local
e ao mesmo o tempo vai passando. Ou seja, eu estou a 3 dimensões, eu vejo a 3 dimensões, mas eu estou aqui aparentemente parada, mas já passaram uns instantes. Ou seja, eu já estou num referencial diferente, onde o tempo passa a ser considerado. E é essa, no fundo, a ideia das 4 dimensões. A física atual e a física quântica, para explicar determinados fenómenos, até já falam em 8, 9 dimensões. Mas é assim, para já são apenas feitos matemáticos, físicos, ainda não há comprovação experimental dessas dimensões. Mas da 4ª dimensão, garantidamente, já a ciência a observou, e os últimos estudos em astronomia, ao estudar os movimentos dos planetas, das estrelas, etc., já conseguiram comprovar realmente a existência desta 4ª dimensão. Einstein, no fundo, então acabou por nos dizer que o tempo depende da velocidade com que nos movemos. Por isso é que, aqui na Terra, nós movemos-nos com velocidades bastante pequenas. Se falarmos no espaço, no universo, os corpos já se movem com velocidades extremamente elevadas, à velocidade da luz. Tanto que, por exemplo, quando eu estou a ver uma estrela, não é? E estou a ver a estrela a cintilar, se calhar eu estou a ver essa estrela e essa estrela já nem sequer existe. Porquê? Porque ela demorou 50, 100 anos-luz a chegar até nós, que é distâncias astronómicas, que nós não conseguimos quantificar. E no espaço, no universo, a velocidade da luz leva a que o tempo flui mais vagarosamente. E isto hoje em dia é uma constatação. Einstein dizia que, por exemplo, se encararmos uma viagem espacial, se 2 irmãos se despedirem e um for para o espaço, quando esse voltar do espaço até à Terra, é assim, ele pode encontrar o seu irmão já um perfeito velhinho, enquanto ele continua a ser um jovem. Porquê? Porque o tempo no espaço, para onde ele viajou a grandes velocidades, o tempo é mais vagaroso. E então as alterações que o seu organismo sofria são muito menores, enquanto que as alterações aqui no nosso planeta são enormes e o tempo passa mais rápido, porque nos movemos mais lentamente. E assim, se isto inicialmente parecia só uma teoria, hoje em dia há provas. Inclusivamente a NASA está a estudar um caso de 2 gêmeos astronautas, em que um teve 1 ano no espaço e está a estudar as alterações, e as imagens mostram inclusivamente que o que ficou cá na Terra está bastante mais envelhecido do que aquele que esteve 1 ano e tal no espaço. Portanto, esta teoria sem dúvida é verdadeira e já está comprovada. E esta teoria comprova-nos outra coisa. Está tudo bem estabelecido, que não há nem um princípio, nem um fim. Ou seja, o que existe é transformação no tempo-espaço, onde matéria, energia e a vida vão coexistindo em sucessivas mudanças, alterações e transformações. E isto é o que a ciência atualmente já nos diz, que não há princípio nem fim. Ora, no livro A Gênese existe o tal capítulo que logo no início eu falei e disse que iria depois clarificar um bocadinho mais. O capítulo 6 fala da uranografia geral. Uranografia era um termo do tempo em que a obra foi escrita, que é de certa forma comparável à astronomia, onde se fala exatamente do espaço e o tempo.
onde está aquela frase que eu já vos disse, que o tempo é uma sucessão das coisas ligada aqui à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Ou seja, lá está, não há princípio nem fim. Ou seja, o tempo relaciona-se com a eternidade e o espaço relaciona-se também com o quê? Com o infinito. E neste capítulo, Kardec faz uma abordagem muito interessante. Ele começa por falar da primeira hora, quando o planeta começou a mover-se inicialmente no espaço. Quando começou a girar sobre si, aconteceu o quê? Sucederam-se as tardes e as manhãs. A eternidade aí permaneceu impassível e imóvel, mas o tempo avançou em relação a outros mundos. Ou seja, para a Terra, começou-se a contar o quê? Começou-se a contar o tempo. A partir de quê? A partir desse primeiro movimento. Começaram-se a contar os anos, começaram-se a contar os séculos. Ainda no mesmo capítulo, nós começamos a entender que o tempo, no fundo, é uma medida, e é uma medida relativa de sucessão de acontecimentos que são, em si, transitórios. A eternidade, eu não consigo medi-la, não é suscetível de medir do ponto de vista de quê? De uma duração, porque não há começo nem fim, tudo é presente. Ora, isto que está aqui é exatamente o que a ciência já constatou e nos diz. O tempo material é da ciência e ela consegue chegar a ela através de quê? De cálculos matemáticos, físicos. O tempo espiritual é outro tema. Ou seja, diante da eternidade, também o tempo espiritual não tem quê? Começo nem fim, pois temos que considerar o quê? A imortalidade do espírito. Tem início quando é criado por Deus, mas não tem fim. Ou seja, nós como espíritos somos, no fundo, imortais. Também no livro dos Espíritos, na questão 42, Allan Kardec pergunta: podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Ao que os Espíritos lhe respondem: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dessa formação. E numa nota da questão, também no livro dos Espíritos, da questão 188, é assim, eu não pus aqui a questão 188, no fundo Allan Kardec questionava nesta questão se os espíritos superiores habitavam também num mundo próprio, ao que eles lhe responderam que sim, mas que não era como nós aqui no planeta Terra, que não saíamos assim daqui com facilidade, que era diferente. Mas nessa nota temos no fundo a falar do tempo e uma informação muito importante e pertinente. Nessa nota, que é muito mais vasta do que este excerto que eu aqui trago, diz-nos que as condições de longevidade não são, tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra. E as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem que não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência,
tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Ou seja, nos outros mundos, o tempo não é quantificado nem avaliado da mesma forma. Daí que, mesmo nas comunicações, sempre que o tempo é abordado, é sempre algo que muitas vezes ou não compreendemos bem. Porquê? Porque nos falta ainda o conhecimento. Nós estamos sujeitos ao tempo que nós conhecemos e que nós definimos aqui no planeta Terra. Enquanto que nos outros mundos o tempo tem uma medida diferente. Na questão 240, os espíritos compreendem a duração como nós? Pergunta Kardec. Ao que lhe respondem não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Lá está aquilo que eu tinha dito. No fundo, é assim, nós usamos a nossa medida de tempo e é essa que nós entendemos e é difícil avaliar porque não temos a referência como nós temos no nosso planeta. E não esquecer que o planeta Terra ainda é um mundo que é muito material. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Pronto, em toda a obra da codificação da doutrina espírita há várias referências ao tempo e essas referências vão, de certa forma, ao encontro do que hoje em dia nós já sabemos acerca do tempo. Na realidade, o tempo para os espíritos é outro e nós não conseguimos compreendê-lo. A duração para eles pouco importa. Não podemos comparar o tempo nos diferentes mundos. Porquê? Porque o tempo é relativo. Até nós, aqui no nosso planeta, o tempo é relativo. E, de certa forma, já temos essa intuição de que o tempo é relativo. Eu não posso avaliar, por exemplo, a vida de um ser vivo, e eu vou dizer que se vive 50, 80, 100 anos, vou dizer, é muito tempo. Mas se eu for falar com um geólogo, por exemplo, que está a estudar a formação do petróleo, ele vai dizer 100 anos? O que é 100 anos? Não, para eu ter a formação daquela substância, daquela matéria, eu preciso de milhares de anos. Por isso, a noção de que o tempo é relativo é uma noção que, de certa forma, nós já trazemos essa intuição connosco. E o que a doutrina acaba por nos ensinar é que Deus é eterno. Não se sujeita a qualquer tempo. Está presente em toda a parte do universo, onde o tempo é medido de maneiras diferentes. No fundo, Deus acaba por usar o tempo como um instrumento de evolução na conquista dos bens celestiais que nos vão premiar. As nossas existências, as sucessivas existências através da reencarnação, vão nos permitir o quê? A nossa evolução, para, no final, conseguirmos alcançar o quê? Conseguirmos alcançar o estado de espíritos puros. Vamos evoluindo e melhorando a cada processo reencarnatório. É, de certa forma, a bênção do tempo material que nos vai permitir chegar aqui ao tempo espiritual, ou seja, no sentido de nos aprimorarmos, no sentido e na direção da perfeição. Porquê? Porque nós necessitamos desta reencarnação num mundo material para irmos continuamente evoluindo e no sentido sempre de alcançar o estado de espírito puro. Ou seja, no fundo, os nossos deveres espirituais
tem que ser, na realidade, a nossa prioridade. E numa reencarnação, é assim, já sabemos que precisamos da parte material, mas nunca podemos esquecer a parte que é espiritual, ou seja, a nossa consciência diz-nos que temos que melhorar, que temos que evoluir para desenvolver o quê? Para desenvolver a nossa parte moral, envolver-nos no bem, nos caminhos do bem. É inato num processo reencarnatório não desperdiçar o tempo, aproveitar o tempo, porque esse tempo foi uma bênção concedida por Deus para nós e é ela que nos vai permitir que evoluir espiritualmente. E assim, já sabemos que os deveres materiais vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, e vêm com os seus percalços, as suas provas, porque estamos num mundo de provas e expiações, vamos tendo as nossas provas a superar, mas é isso que nos vai enriquecer espiritualmente. Qualquer tarefa digna, qualquer tarefa que a gente se empenhe, que possa ser útil aos outros, vai, de certa forma, ajudar-nos aqui, a nós próprios e à nossa evolução. Por isso, já sabemos que etapas de reencarnação são etapas que meramente transitórias. Vamos ter quantas reencarnações? Não sabemos, as necessárias para atingir a evolução que é pretendida e desejada também por Deus. Por isso, de certa forma, nós temos é que encarar o tempo como uma oportunidade. E é uma oportunidade. É uma oportunidade para aprendermos todos os dias, todos os anos. Vamos aprendendo todos os séculos. Porquê? Somos espíritos imortais. Temos o tempo todo para ir aprendendo. Num processo reencarnatório, vamos corrigindo erros, equívocos do passado, seja ele recente ou remoto. Vamos promovendo o nosso aperfeiçoamento pessoal. Temos que promover também o nosso aperfeiçoamento intelectual. Devemos estudar, aprender, ter curiosidade de conhecer, porque toda a bagagem que nós adquirirmos, todos os conhecimentos que adquirirmos numa encarnação, enquanto estamos aqui a viver, não os vamos perder nunca, vão fazer sempre parte de nós como espíritos. E com tudo isto vamos ao aperfeiçoamento moral, que será mais difícil do que o aperfeiçoamento intelectual. Vamos crescendo através do trabalho. Trabalhamos para os outros, para aprender, para o bem da sociedade. E, importantíssimo, em tudo isto, em um processo de vivência do dia a dia, temos que nos conhecer a nós próprios. Isso é, de certa forma, a chave do nosso progresso individual e do nosso trabalho como seres independentes. Vivemos em sociedade uns com os outros, mas nós somos a entidade mais importante. E é o nosso aprimoramento moral, é esse que nós vamos levar quando chegarmos ao mundo espiritual. Não é o que acontece com o outro. Ou seja, temos que nos focar em nós próprios. Nós somos importantes e nós temos que promover a nossa evolução. É assim, se o tempo fosse nosso, fosse um bem que nos tinha sido dado, nós poderíamos controlar o tempo. Podíamos adiantar, atrasar, vamos pô-lo mais lento ou pô-lo mais rápido. É assim, não é isso que acontece. Nós não temos nenhuma ação sobre o tempo, por isso o tempo não é nosso. Nós temos que encarar que o tempo é um empréstimo, e é um empréstimo de Deus que nos concedeu para que nós possamos promover a nossa transformação moral. E é nesse sentido que nós temos que usar o tempo. Ora,
Foi o Espiritismo, com Allan Kardec, no fundo, o Consolador, que nos deu toda esta informação e que ofereceu, no fundo, à humanidade o sentido do tempo do espírito imortal, em que nos veio dizer que nós somos espíritos imortais. Nós evoluímos reencarnação após reencarnação. E que, é assim, também não vale dizermos que cada um tem o seu tempo, que é uma coisa que é perfeitamente válida. Cada um tem o seu tempo, não somos todos espíritos iguais, em estados de evolução iguais. Por isso, cada um de nós tem o seu tempo. Mas não usemos esta frase de cada um de nós tem o seu tempo para nos desculparmos, porque depois, quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos dizer: bolas, eu podia ter aproveitado e não fiz. Porque nós temos sempre condições de quê? De nos poder melhorar no nosso dia-a-dia, nas nossas atitudes e, importante, no nosso pensamento. Convém começarmos por mudar o nosso pensamento, porque ao mudarmos o nosso pensamento, atraímos a nós o quê? Coisas positivas e vamos nos autocorrigindo, voltamos ao aperfeiçoamento moral. E tudo isto, no fundo, é o que o Espiritismo nos oferece, é essa certeza de que mesmo se eu errar, pronto, se eu tiver consciência de que errei, no dia seguinte eu poderei mudar a minha atitude e poderei melhorar. É assim, estamos num processo de evolução, rumamos ao infinito, mas não nos podemos esquecer que temos direitos, mas também temos deveres. Perante quem? Perante nós próprios e a nossa consciência. E isso eu acho que é das mensagens mais positivas que nós podemos tirar do nosso conhecimento e do conhecimento desta doutrina. No fundo, é uma mensagem positiva, mas que acarreta uma grande responsabilidade individual. Pronto, e isto, no fundo, foi o que eu preparei para vocês. Não é a obra O Espírito e o Tempo, essa obra, eu confesso, não terminei ainda, é muito profunda, é uma antropologia global da doutrina espírita como ciência, filosofia, moral, os fenómenos mediúnicos, é vastíssima. Foi um tema que eu baseei-me nas obras que eu conheço melhor, a Gênese, o Livro dos Espíritos, porque no fundo qualquer pergunta que a gente se faça sobre qualquer tema encontra a resposta no Livro dos Espíritos. Isso é uma verdade.